quero deixar para você uma palavra para o teu coração, uma palavra de Deus, para que você possa refletir sobre algumas coisas que nós, ou você, ou nós temos feito através da palavra de Deus, através daquilo que Deus quer que nós façamos na face dessa terra. E uma das coisas que mais assim me encanta é o Salmo de número 1, um salmo que nos deixou, que nos deixa e que nos faz refletir de uma forma muito boa. E eu quero ler com você o Salmo de número 1. Talvez você já tenha lido isso muitas vezes, inúmeras vezes, mas hoje talvez Deus queira falar de uma forma diferente conosco através desse programa, através do programa da Igreja Águias. Então vamos ler o Salmo de número 1, versículo 1 do capítulo 1 de Salmos, vamos ler nesse momento. Nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para mim, esse salmo é algo que nos traz tanta sabedoria e uma forma inteligente de nós vivermos. Uma das coisas que nós temos observado quando atendemos pessoas, quando pessoas nos procuram para aconselhamento na igreja, é uma palavra que está contaminando não só a igreja, mas também todo mundo, que é a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade contamina aquilo que nós podemos colher no tempo certo. Veja bem que o salmista fala de nós colhermos a fruta no tempo certo, e no tempo certo virá a bênção. Mas ele diz um pouco antes da forma que nós devemos nos comportar, ou seja, não se assente na roda dos escarnecedores, não fique entre pessoas que simplesmente estão em comum com o pecado, ou seja, pecado é uma coisa que muitas vezes você ouve pessoas dizendo assim: ah, mas essa pessoa é pecadora, todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Eu estou, você está, mas a partir do momento que há arrependimento, essa condição de ser destituído da glória de Deus, ela é reformulada, Então a condição que aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher que vive a vida cristã, verdadeiramente, ela não está mais destituída das coisas de Deus, ela não está mais afastada de Deus, então ela sente a presença de Deus de uma forma intensa e poderosa no seu coração, no seu dia a dia. É por isso que o salmista diz para você tomar cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que entra e penetra dentro do seu coração. Então não se assente na roda dos escarnecedores, não fique somente entre pessoas que somente buscam as coisas erradas, ou seja, o pecado. O pecado pode acontecer nas nossas vidas, mas ele vai ser um vacilo, uma coisa que foi inconstante, não o constante, não aquilo que acontece cotidianamente na nossa vida, ou seja, todos os dias na nossa vida. O pecado é um escorregão, que muitas vezes pode acontecer com aquele que, mesmo servindo a Deus, pode cometer alguns erros. Então você pense no que o salmista escreveu e nos deixou, algo poderoso para que nós possamos viver a nossa vida. Não queira comer ou se alimentar de uma fruta que ela não está no seu devido tempo. Quando eu leio esse salmo, eu lembro daquela banana maçã, que muitas vezes você olha para ela está lá amarelinha, ela está ali, você olha para a fruteira, você tem vontade de comer aquela banana. E você olha e você fica: puxa vida, essa banana deve estar muito saborosa. Então você dá um pequeno apertãozinho nela e ela está mole. Você fala: então ela está no ponto. Mas muitas vezes ela não está ainda no ponto certo para você comer ela, para você se alimentar dela. Então o que acontece? Você põe na boca, você prova e ela está marrenta ainda. Mesmo com toda a aparência que ela está boa, e aí você aperta um pouquinho, ela está até assim molinha, mas muitas vezes você vai experimentar dela e você não é um bom sabor, porque aquilo amarra na sua boca. Mas quando aquela fruta, a banana maçã está no seu tempo certo,
deserto não tem fruta melhor do que uma banana maçã. Então, você precisa, da mesma forma, desses princípios aplicados na sua vida. Porque você vai ter que ver que muitas vezes as coisas parecem ser boas. Você tem uma notícia, ou alguém oferece alguma coisa, um negócio muito, muito bom, né? Muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, nós vamos nos deparando com pessoas que nos oferecem coisas tremendas, coisas assim que você fala assim, puxa vida, como eu não fiquei sabendo disso antes. Então desconfie das coisas muito milagrosas, desconfie das coisas que parecem que da noite para o dia você vai acertar a sua vida, da noite para o dia você vai acertar a sua vida financeira. Nem Deus. Olha, gente, você precisa raciocinar muito bem, até com testemunhos que a pessoa chegou na igreja e muitas vezes da noite para o dia parece que a coisa ficou, endireitou todas as coisas. Parece que ele dormiu pobre e acordou rico. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Na verdade, Deus quer que você seja um homem e uma mulher próspera. Deus quer que você tenha uma família abençoada. Mas a palavra de Deus, ela é uma constante na nossa vida. Você tem que ter perseverança. E a perseverança vai levar você a um acréscimo de fé. E esse acréscimo de fé vai levar você a uma esperança que ninguém pode tirar do seu coração. Vai vir notícias tristes, mas a sua fé e a sua esperança inabalável naquele que prometeu, ou seja, na própria palavra, não vai fazer com que você não vai desistir. Pode vir a notícia pior, a notícia mais ruim que você possa ter ouvido, e você vai continuar de pé, você vai continuar crendo que a palavra de Deus é que te sustenta, porque você está esperando o tempo do Senhor. Você não ficou ouvindo pessoas à sua volta que somente falam das coisas ruins, à sua volta que somente falam de tragédias, ou de coisas erradas, ou que tentam levar você para as coisas erradas, porque muitas vezes as coisas erradas, elas parecem que instantaneamente, assim, imediatamente, você vai conseguir resolver todos os seus problemas. E a vida não é isso. Entenda bem, nós nascemos, vivemos e um dia vamos morrer, isso é a vida. E no decorrer da vida, você vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas levarão você aos acertos do futuro ou aos erros que muitas vezes você não consegue nem corrigir. Muitas vezes você não consegue mais acertar. Muitas vezes as suas escolhas levou você a perder grandes amizades, grandes pessoas que estiveram com você. Muitas vezes as suas escolhas levaram você a muitas vezes ter coisas materiais, mas perder, por exemplo, a família. E nenhum bem é maior do que a sua família, a sua casa, a sua paz, a sua alegria, e tudo isso Deus tem para te dar, tudo isso Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família. Então coloque a sua vida em princípios do tempo do Senhor. Talvez você esteja me ouvindo hoje e pergunte assim, mas eu nunca frequentei uma igreja, mas eu nunca fui a uma igreja. É por isso que Deus deixou a igreja, é por isso que Jesus instituiu a igreja, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A instituição da igreja foi quando Jesus disse essa palavra: Pedro, tu és apenas uma pedra pequena, porque Pedro quer dizer pedra pequena. Eu edificarei a minha igreja sobre uma rocha, ou seja, Ele próprio. O alicerce da igreja era Ele próprio. E a igreja se iniciou na face da terra. Se iniciou para quê? Talvez você pergunte, para que existe uma igreja? Porque nós precisamos de pessoas. Ninguém vive sozinho, ninguém consegue aprender, ninguém substitui a experiência do decorrer da minha jornada cristã, do meu ministério pastoral. Eu ouvi muitas coisas. Eu sei que isso pode ajudar você que me assiste hoje. Por exemplo, você vir à igreja, pastor, eu quero um tempo de aconselhamento. Esse aconselhamento envolveu experiência, envolveu revelação de Deus, envolveu conhecimento de palavra. Então, o conhecimento, a experiência, a revelação trouxe o quê? Trouxe algo para que você pudesse seguir na vida, ou para que pessoas possam seguir na vida bem orientadas. Então a palavra de Deus faz isso conosco, mas é o tempo de Deus. Talvez você nunca tenha esperado o tempo de Deus na tua vida, e você tenha colhido ou participado, comido de frutos verdes, e Deus hoje fala com você que Ele quer te dar frutos bons, frutos que não amarrem a sua boca, frutos que você realmente possa se alegrar com eles, porque Deus, olha, você que me assiste hoje, Deus
Não vá pensar você que Deus está lá no céu distante de você, que Deus não se preocupa com você. Tire isso da sua cabeça. Deus está muito próximo de você. Deus está tão próximo que se você fizer uma oração simples dizendo, eu quero Deus, Deus vai se manifestar aí na sua casa hoje, vai quebrar maldições, vai destruir palavras contrárias. Quantas palavras contrárias você deve ter ouvido de pessoas que andaram junto com você, de pessoas que decidiram se afastar de Deus, pessoas que decidiram nunca mais ir a igreja nenhuma. Eu não vou a igreja nenhuma porque não tem igreja nenhuma certa. E não tem mesmo. Igrejas têm problemas, mas o evangelho genuíno, o evangelho poderoso, ele pode estar na tua casa e pode fazer diferença na sua vida. E eu convido você, nesse momento, nessa hora, a render a sua vida a este Deus, não render a sua vida a uma igreja. Nós temos uma igreja, é uma organização que nós temos que ter aqui na face dessa terra. Nós cremos e temos levado com muita seriedade a nossa igreja, com muito respeito à nossa igreja, mas verdadeiramente não são igrejas que nos levam para o céu, são crer em Jesus, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que você hoje possa render-se a esse Jesus e saber que no tempo certo a bênção do Senhor vai chegar aí até a sua casa, até a sua vida e também até a sua família. E no final desse programa, vou terminar essa palavra dizendo isso a você, no final desse programa eu vou orar por você e eu tenho certeza, isso eu não falo assim com algum tipo de dúvida, eu tenho certeza, pela fé, no nome de Jesus, essa oração, no final do programa, vai te abençoar e vai fazer diferença aí na tua vida, na tua casa e também na tua família. Que Deus te abençoe tremendamente no nome de Jesus.